Pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxo de energia e ciclo da matéria. E a gente já viu na aula passada sobre produtores, consumidores, né, decompositores, que são os níveis tróficos, né, da cadeia alimentar. E hoje a gente vai ver um pouco sobre essa transferência de energia que obedece a um fluxo e não a um ciclo, tá? E a gente vai ver essa diferença, como é fluxo, como a gente identifica que é fluxo e não ciclo da matéria, tá certo? Então, vocês vão ver isso direitinho através desse assunto. É uma aula básica, como sempre, eu sempre tento passar para vocês um pouco de objetividade nas minhas aulas. Sem arrodear muito, a gente vai num ponto específico e aí creio eu que vocês conseguem entender a matéria rapidinho, tá? Bem, o que é fluxo de energia, né? É um conceito meu, mas vocês vão ver de outras formas em outras literaturas, tá bom? É a capacidade da transformação de energia solar em energia química por diferentes processos, não só fisiológico, tá? Porque o fisiológico é quando já está dentro do organismo do consumidor, mas por processos químicos e fisiológicos, tá certo? Essa energia é passada de uma forma unidirecional, ou seja, tem uma única direção, repassando de um para outro, sem retorno ao Sol. Ou seja, o Sol é a nossa fonte primária de energia, tá? Então, o que acontece? Essa energia oriunda do Sol, ela é captada pelos vegetais. Então, os produtores são o grande responsável pela fotossíntese, né? São seres autotróficos, que a gente já viu, né? As plantas são autotróficas, então elas têm a capacidade de transformar a energia química, a energia solar ou a energia luminosa em energia química. Como ela consegue fazer isso? Através da fotossíntese. A fotossíntese, né, como vocês já devem estar vendo em outras matérias ou ainda vão ver, e a gente adianta um pouquinho isso para vocês, ela tem etapas, né? A etapa clara e a etapa escura, as quais vão providenciar a produção de um alimento, né? A gente sabe que as plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através dessa atividade química que é a fotossíntese, tá? Então, a planta ela tem uma estrutura celular na qual ela tem uma estrutura chamada cloroplasto, né? Onde esse cloroplasto, dentro dele vai ter o tilacoide, né? E na membrana do tilacoide a gente tem a clorofila, tá? Onde a clorofila ela é a responsável fundamental pela absorção dessa energia luminosa, tá? Então essa energia luminosa ela chega lá dentro da clorofila. A clorofila absorve essa energia luminosa e transforma em energia química. Essa energia química ela é depositada na molécula de glicose, que é o seu próprio alimento, tá? Então a energia química, a clorofila ela é responsável, né, em produzir esse alimento, que é a glicose, esse açúcar. E essa energia química que é transformada, né, de luminosa química, ela é armazenada na molécula de glicose, tá bom? Então, aqui é uma imagem para vocês verem melhor, né, a estrutura do cloroplasto. O cloroplasto ele tem essa membrana externa, né, tem outras estruturas, mas o que é importante a gente saber agora é que dentro do cloroplasto a gente tem essas moedinhas, tá? Que é chamado de tilacoide. Então, dentro do tilacoide, ou entre a membrana, né, a gente tem a presença da clorofila, que é a responsável por absorver a energia lá oriunda do Sol, que vem através de fótons, né? O que é fótons? São pacotinhos de energia. Então, a clorofila vai lá, absorve esse pacote de energia e transforma em energia química. E essa energia química nada mais é do que o seu próprio alimento. Então, ela deposita esse alimento, deposita essa carga de energia química dentro da molécula de glicose, tá bom? Então, a fotossíntese nada mais é
a responsável, né, pela transformação da energia luminosa em energia química, produzindo a molécula de glicose, que é o seu próprio alimento, né? E nessa molécula de glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, aqui vai estar armazenada a minha energia química, tá? Bem, aqui é um esquema, né, de como acontece a fotossíntese, de um modo muito geral. Vocês sabem que tem uma etapa bem grande, né, do fotossistema 2, fotossistema 1, qual vai explicar toda a formação da glicose, tá? Então, ó, para acontecer a fotossíntese, eu preciso de gás carbônico, né, oriundo lá da atmosfera, e é importante vocês observarem isso, porque lá no ciclo da matéria vocês vão entender, tá, melhor sobre a molécula de carbono, de gás carbônico, tá bom? Então, para que haja a fotossíntese, vejam lá que a molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono. Então, esse carbono, ele vem lá, ó, do gás carbônico, lá da atmosfera. Então, ele é utilizado nas etapas da fotossíntese, tá? Esse gás carbônico. E por várias outras etapas que acontecem dentro da fotossíntese, esse gás carbônico é aproveitado para a formação da molécula de glicose, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a energia solar é aproveitada pela clorofila presente na estrutura celular da planta, né? E aí transforma essa energia solar em energia química, tá bom? Então, essa energia, né, química que é formada através da fotossíntese, né? Essa energia transformada de luminosa para química, que é formada através da fotossíntese, ela é utilizada pelo consumidor. A gente sabe que o consumidor, a gente falou na aula passada, que o consumidor ele é um ser heterotrófico, né? Ou seja, ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, ele precisa de uma fonte alimentar para que ele possa sobreviver no seu ambiente, tá? Então, imaginamos aqui um consumidor que se alimente da planta, ou de uma parte da planta, de um fruto, de uma batata, tá? Que não deixa de ser um vegetal, tá bom? Então, essa molécula de glicose vai ser ingerida, né, por esse indivíduo. E essa molécula de glicose, na qual tem energia química nessa molécula, vai ser repassada para esse consumidor, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, que a molécula de glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, né, as quais armazenam, né, energia nas suas ligações entre um carbono e outro, tá? Na verdade, aqui as quais têm a capacidade de armazenar energia nas suas ligações entre um carbono e outro, tá certo? O que eu estou dizendo? Que entre essas ligações, né, de um carbono e outro, ó, essa ligação covalente aqui, ó, de um carbono para outro, aqui é onde está armazenado essa energia química, tá? Então, o consumidor ele precisa quebrar essa ligação covalente entre esses carbonos para que ele possa aproveitar essa energia que está aqui entre essas ligações, tá? Por isso eu coloquei aqui, ó, quando um animal se alimenta de um vegetal, as suas células precisam trabalhar nessa molécula de glicose, né, ingerida para absorver a energia contida nessas ligações energéticas entre os carbonos. Então, aquela energia química, ela está aqui, ó, está entre essas ligações, entre um carbono e outro, tá bom? Então, como é que acontece esse fornecimento dessa energia química que está entre as moléculas de carbono para esse consumidor que está se alimentando, por exemplo, de uma batata, tá? O que acontece? Então, a quebra da molécula de glicose, né, ela precisa passar por esse processo de quebra da molécula, né? Ou seja, onde eu quebro essas ligações de carbono, tá bom? Entre as ligações de carbono. Faço essa quebra entre essas ligações.
Como é que acontece essa quebra da molécula de glicose? Através da respiração celular. A respiração celular, quando a gente pensa nisso, né? Que logo em seguida vem em nossa mente? A respiração celular é necessário, né? Um processo que acontece nas células e é necessário a presença de oxigênio. Então, justamente a presença de oxigênio é que vai quebrar essas moléculas de glicose, tá? Então, a presença de oxigênio através da respiração celular quebra essas ligações entre um carbono e outro. E quando é quebrada essas ligações entre um carbono e outro, é liberado ATP. O que é ATP? ATP é uma fonte de energia. E é justamente essa energia que o consumidor precisa. Tá? Então, essa energia ela é liberada, né? E é aproveitada pelo consumidor. Para quê? Para suas atividades fisiológicas, para alguma formação de uma proteína que necessite de energia, né? Da molécula, do átomo próprio do carbono, né? Para se locomover. Ou seja, para um processo de regeneração, de cicatrização. Ou seja, a gente se alimenta para quê? Para se manter vivo, para manter as atividades fisiológicas, química, pronta e disponível para o nosso organismo, não é isso? Então, a gente se alimenta para receber energia daquilo que a gente se alimentou. Então, a gente aproveita a energia daquele alimento, certo? Então, é dessa maneira que acontece o repasse de energia de um indivíduo para outro, tá? E esse repasse de energia, ele segue um fluxo. Por quê? Porque essa energia que veio lá do Sol, né? Ela passou por processos fisiológicos, por processos químicos através da fotossíntese, né? Quando chegou no organismo do consumidor, novamente passou por um processo fisiológico e químico, no qual quebrou essa molécula de glicose com energia armazenada e liberou essa energia para ser aproveitada por aquele consumidor. E quando essa energia foi aproveitada, em nenhum momento essa energia voltou à sua fonte primária, tá? Então, a energia repassada, em todo esse processo que eu expliquei para vocês, ela não volta para a fonte primária de energia, que é o Sol. Volta? Não volta, não tem como voltar. A tendência é só a energia que eu utilizei de uma batata, né? O próximo consumidor, ele vai... Se ele se alimenta daquele animal que se alimentou da batata, ele já vai obter energia daquele animal, né? Que absorveu a energia do produtor, e aí ele vai tomando aquela energia do próprio consumidor anterior, tá? Então, esse repasse de energia, em nenhum momento, ele volta à sua fonte primária, tá certo? Então, qual é o ponto que começa o ciclo da matéria? Justamente quando a gente vê lá a quebra da molécula da glicose, tá? Então, quando acontece a quebra da molécula da glicose, né, através da respiração celular, os átomos de carbono, eles ficam dispersos, né? Não tem mais ligação entre um carbono e outro, então eles estão dispersos. O que acontece quando esse carbono está disperso lá no organismo? Não tem só carbono disperso no organismo, tem outros átomos, né? E a gente tem um oxigênio também que está lá presente através da respiração celular. O que acontece quando tem carbono e oxigênio livre, eles acabam se juntando e formando novamente uma molécula de gás carbônico. Só que a quantidade de gás carbônico dentro do organismo, né, pode não ser benéfico, né, pode causar toxicidade, entre outros problemas, tá? Então, o gás carbônico ele tem que ser liberado, tá certo? Tem que ser liberado de dentro do organismo para fora, tá? E aí começa o ciclo. Esse gás carbônico formado,
né, no organismo, ele é liberado através da respiração celular, pelo processo de expiração, novamente para a atmosfera, tá? Então, aquele gás carbônico que foi utilizado lá, ó, lá na fotossíntese, ó, tá vendo? Esse gás carbônico que entrou aqui, ó, para a fotossíntese, para o processo de fotossíntese, ele novamente é liberado para a atmosfera através da respiração celular, né? Com o processo de expiração. Então, ele entra num ciclo e volta novamente da onde ele veio, né? Que foi da atmosfera, tá bom? Então, aqui para vocês entenderem o esquemazinho, ó, eu tenho um ciclo, né, o meu processo de fotossíntese, né, onde eu utilizo gás carbônico atmosférico para o processo de fotossíntese. Esse processo de fotossíntese, o final dele é produzido a molécula de glicose, que é o alimento, né, das plantinhas, e fonte de alimento para os consumidores também, né. Essa glicose, quando ela é ingerida, né, por um consumidor, para ele aproveitar essa energia que está na molécula da glicose, é necessária a quebra da molécula de glicose através da respiração celular, né? Então, quando há a quebra da molécula de glicose, os carbonos ficam dispersos, né, dentro do organismo, e esses átomos de carbono dispersos se unem com os de oxigênio, que também estão dispersos no organismo, e forma novamente a molécula de gás carbônico, onde essa molécula de gás carbônico ela vai ser liberada novamente para a atmosfera através da respiração celular, né? Pelo processo de expiração. Então, o gás carbônico que entra sai novamente para o mesmo lugar que ele entrou, tá certo? Então, por isso que o fluxo de energia, por isso que a energia obedece ao fluxo e o ciclo e a matéria obedece ao ciclo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente conversa mais, tá bom? Eu vou passar uma atividade e vou deixar no portal para vocês, tá certo? Beijos e muito obrigada!